2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Eu não estou muito bem ainda da tosse, estou quase. Mas essa tosse está... tem mais gente aí, tem bastante gente com tosse. Mas estou tomando bastante água. E hoje de manhã eu preguei na nossa igreja em Cachoeirinha, Betânia, e lá no culto de Santa Ceia. Só deixa eu regular aqui certinho aí. Então a minha voz ainda está mais gasta ainda. Foi um culto abençoado lá na Betânia. É um culto maravilhoso. Eles fazem a consagração logo cedo, depois o culto de Santa Ceia. E foi uma bênção, para a glória de Deus. Pude falar bem da nossa igreja. E o pastor Laudionir esteve aqui pregando, né, há um tempo atrás. Então fico muito feliz de eu estar lá pregando nessa manhã. Mas vamos à palavra de Deus então. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 ao 20. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Amém. Eu dei o nome dessa mensagem de representantes de Cristo em um mundo em decadência. E nós falamos na semana passada, fizemos a primeira parte. Fizemos a primeira parte, onde falamos que Paulo usa 3 imagens, 3 representações, 3 expressões de linguagem para falar sobre nós cristãos. O que nós somos, qual é o nosso papel, o que devemos fazer. E a primeira expressão de linguagem que Paulo usa é que somos embaixadores de Cristo. Embaixadores. E o embaixador é o representante de Cristo na sociedade. Representante de Cristo. E aí falamos das habilidades do embaixador, o que o embaixador faz, o que é um embaixador. E então nós ligamos isso a nós como cristãos, que devemos ser no nosso dia a dia, tendo o papel de um embaixador, que é aquele que representa um país, representa uma nação. O cristão... falei sobre o cristão não ser amigo do mundo, mas ele vai viver no mundo. Nós vivemos no mundo, como hoje tivemos o jogo da Copa, é algo que faz parte do mundo, e nós vivemos isso. Nós festejamos, nos alegramos, nos entristecemos hoje com a derrota do Brasil, e isso faz parte da nossa relação com o mundo. Então nós vivemos no mundo. Mas Paulo diz que nós não devemos ser amigos do mundo. E ser amigo do mundo não é isso. Não é assistir um jogo, não é festejar. Não é isso. Ser amigo do mundo é ter as práticas mundanas que Deus condena. E aí nós vimos isso em Gálatas. Que as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavença, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Ou seja, nós não praticamos as obras da carne, fugimos das obras da carne. Um cristão não é adúltero, um cristão não é fornicador, não é idólatra, um cristão não se embriaga, não usa drogas, um cristão não trai a esposa, um cristão não participa dessas coisas que fazem parte da obra da carne. Isso é ser amigo do mundo. Então, o embaixador, ele deve ser alguém que vai ser diferente e que vai levar
a palavra de Deus à sociedade, porque o embaixador é alguém que se comunica com a sociedade, se comunica com a cultura, sabe ter um diálogo com todas as classes, com todas as tribos. E a mensagem do embaixador é a mensagem da reconciliação, que Deus reconciliou, reconciliou o homem com Deus através de Jesus. E o mais interessante que eu chamei a atenção é que quem teve essa iniciativa não foi o homem. O homem foi quem se virou contra Deus, o homem que é o inimigo de Deus, o homem que afronta Deus, o homem que se afasta de Deus, o homem que comete esses pecados. Mas Deus, na sua soberania, na sua bondade, na sua misericórdia, mesmo assim Ele busca o homem. Mesmo assim Ele vai buscar, Ele propõe a reconciliação. É como um casal que cometeu adultério, de repente o marido vai lá e comete adultério, ele erra, ele peca. Ele tem o erro, mas quem procura a reconciliação é a mulher. A ofendida, aquela que sofreu o adultério, que sofreu a ofensa. Assim é com Deus, Ele fez isso, Ele tomou a iniciativa, Ele foi atrás do homem. E a mensagem então que o cristão deve levar para a sociedade é essa: que a sociedade, que os homens estão longe de Deus, estão afastados de Deus, estão longe do Criador. E a mensagem boa é que Deus está fazendo uma proposta, está propondo para o homem: venha até mim, eu te aceito de volta, eu aceito como você estiver, não importa como você está, o quão sujo você está, o quão afundado na lama você está, Ele vai lá e te busca, e Ele te lava, te limpa. E a palavra diz que o sangue carmesim de Jesus, vermelho carmesim, deixa nossas vestes brancas como a neve. Nós cantamos agora. Então esse é o papel do embaixador. E esse é a primeira forma de linguagem, a expressão de linguagem que Paulo usa para nos dizer que nós somos embaixadores de Cristo. E hoje então, nós vamos falar das outras duas expressões de linguagem que Paulo usa, sendo breve também nessa mensagem, mas eu convido você a abrir a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 2. Capítulo 2, voltar um pouquinho a página para trás. Capítulo 2, versículo 14 até o 17. Segunda Coríntios 2, 14 e 17, vai dizer assim: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário dos muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. A segunda expressão que Paulo usa é que nós somos o bom perfume de Cristo. Embaixadores e o bom perfume, os embaixadores que têm a missão de levar a palavra, e como levar essa palavra sendo perfume de Cristo. O perfume de Cristo, Paulo aqui, quando ele faz isso, ele está usando a própria Bíblia para falar, para ensinar a esse povo. Eu tinha separado
os versículos, mas eu não imprimi. Deixa só eu achar aqui em Provérbios, capítulo, deixa eu ver se é o 8:3, não, é o 8:35. Sim, Provérbios 8:35 vai dizer: pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. E Provérbios 3, deixa eu só confirmar se é o 3:8. Provérbios 3, versículo 8 diz: isso dará a você saúde ao corpo, vigor aos ossos. Não é aqui, você já sabe no próximo, não. É 8:3. Aqui. Não, eu não lembro onde é que é. Mas ele fala da árvore da vida, que ela dará vida aos que comem dela, aos que bebem dela. Ele está falando de vida, ele está falando que Deus nos proporciona vida. Ele fala de um perfume que traz a vida. E quando ele fala isso, ele está também trazendo para o entendimento das pessoas a linguagem popular. Vocês lembram que quando eu preguei sobre as 7 igrejas, Jesus usava a cultura para ensinar o povo. Ele dava exemplos da cultura para falar sobre aquilo que ele queria ensinar ao povo. E aqui Paulo também está usando o exemplo da cultura para ensinar o povo o que ele queria dizer. O que ele está falando quando ele diz que nós somos perfume de Cristo, e ele fala que essa fragrância... 3:18. Bota para nós aqui então. Ela é a árvore da vida para quem a abraça, e quem a ela se apega será abençoado. Isso aí. Ele está usando esse exemplo, e ele fala que nós somos a fragrância de Cristo, e ele diz que nós somos o bom perfume para aqueles que estão sendo salvos, cheiro de vida para vida, e cheiro de morte para aquele que está se perdendo. Quando ele fala isso, ele está usando a linguagem da cultura, porque o que acontecia, ele fala também no 14 que ele nos conduz vitoriosamente. Algumas traduções vão falar em vitória, algumas vão falar em glória. Ele está falando aqui dos generais da época dos tempos bíblicos. Quando os generais venciam as guerras, eles chegavam com suas tropas e passavam os portões da cidade, com as suas tropas, festejando com os despojos que eles tiravam dos povos, com os prisioneiros vindo lá atrás. E quando esse general entrava na cidade, ele entrava e as pessoas faziam festa e jogavam flores, e essas flores saía um aroma, jogavam perfumes, e esse perfume agradava, e isso estava dizendo de uma vitória, estava falando de vida, cheiro de vida para vida, cheiro de vida para vitória. Mas esse mesmo cheiro que se sentia quando o general estava entrando de vida para vida, atrás vinham os prisioneiros acorrentados, e eles sentiam esse cheiro da vitória do general, e para eles esse cheiro era de morte, porque eles estavam caminhando para ser degolados, para serem enforcados. Então Paulo usa o mesmo exemplo da cultura para dizer que nós somos o aroma de Cristo. E por que ele fala isso? Por que ele diz isso? Porque ele está sendo questionado. Estão questionando Paulo, estão questionando ele como apóstolo. Que tipo de apóstolo é esse? Quem é esse apóstolo? Como assim? Eu conheço Pedro, Tiago, João. Pedro pregou e batizou 3.000 pessoas. Quem é esse Paulo que chega na cidade e correm com ele? Que pregação é essa que ele tem, que as pessoas xingam ele, correm com ele, ele vai preso, ele é chicoteado, ele apanha? Que apóstolo é esse? Mas Paulo tinha algo que cada um de nós precisa ter.
Paulo tinha convicção de quem ele era. Ele tinha convicção. E ele então vai defender o seu apostolado. E quando ele usa esse exemplo, ele está defendendo o seu apostolado. Ele está dizendo: eu estou pregando a palavra de Cristo, mas só que quando eu prego essa palavra, ela tem cheiro de vida para a vida, ela tem cheiro de vida para quem aceita, ela tem cheiro de vida para quem segue a Cristo, mas ela tem cheiro de morte para quem rejeita. E por onde eu tenho passado, muitos têm rejeitado, é cheiro de morte para esses que rejeitam. E em Corinto, era uma cidade portuária, cheia de ídolos, cheia de templos pagãos, cheio de cultos pagãos, cheio de problemas, cheio de pecados. E o povo de Corinto está questionando Paulo. Mas e aí, Paulo? E ele fala: assim como eu prego, e uns se salvam, e outros se perdem, é porque essa é a mensagem da cruz, porque essa é a mensagem da reconciliação. Eu estou pregando a reconciliação ao mundo, mas o mundo está dizendo: não quero me reconciliar a Deus, a culpa não é minha, eu sei quem eu sou um apóstolo de Cristo, eu sou um mensageiro, eu sou um embaixador. E cada um de nós deve ter essa convicção. Você deve saber quem você é. Você deve saber quem você é na sua vida. Você deve saber quem você é na sua casa. Você deve saber o que você faz. De repente as pessoas até podem acusar você, podem falar mal de você. Mas se você tiver na sua razão, se você sabe quem você é, pode vir quem seja acusar você, pode vir quem seja falar mal de você, você sabe quem você é. E não é uma palavra contrária que vai dizer quem você é. Não é alguém que não entende de nada que vai dizer quem você é. Porque só quem pode dizer quem você é, só quem está sentado num trono e determina quem nós somos, é Deus. Não deixe ninguém sentar no trono do seu coração e dizer quem você é. Tenha convicção que você é. Tenha convicção do que você faz está certo. Tenha convicção do que você faz está correto. Tenha convicção do que você faz é o chamado de Deus. Tenha convicção do que você faz é a vontade de Cristo. Se você tem essa convicção, você pode pregar, você pode falar, pode não vir ninguém, porque a palavra que você está pregando, ela pode ter cheiro de morte para morte. As pessoas podem dizer: não quero. As pessoas podem dizer: não, para mim isso não dá. Hoje eu pregando lá em Cachoeirinha, eu dei um exemplo assim, da pessoa que volta, que diz que não quer servir a Deus. E aí eu disse: não, mas tenha fé, porque isso tudo pode mudar. No final, 2 irmãs vieram chorando para mim: pastor, essa mensagem foi para mim. Essa mensagem foi para mim. Eu estou lutando em casa com a minha mãe, que diz que não quer mais. Mas essa mensagem foi maravilhosa para mim, pastor, porque ela teve cheiro de vida para vida. Então nós vamos pregar, nós vamos falar, mas temos que ter convicção. Tenha convicção do bom profissional que você é, não importa o que digam a seu respeito. Tenha convicção da mulher que você é, não importa o que digam a seu respeito. Tenha convicção do homem que você é, do homem honrado que você é, do marido que você é, do trabalhador que você é, não importa o que falem a respeito. Tenha convicção do cristão autêntico que você é, não importa o que digam, não importa o que falem, não importa a fofoca que venham falando, digam o que queiram dizer. Se você tem convicção que você é um cristão autêntico, nada vai te abalar. Mas nós temos que ser o bom perfume. O bom perfume, o perfume revela a presença. Quando alguém usa um perfume agradável, sua presença é percebida antes mesmo de ser vista. Coisa boa, né? Quando tem um perfume gostoso, tu fica: que cheirinho bom. Sabe aquele perfume que é bom mesmo, que tu compra, aquele perfume importado que é bacana mesmo?
Tu entra pela porta, todo mundo sente aquele cheiro gostoso. Porque o bom perfume, ele traz isso, ele traz um aroma gostoso. As pessoas querem ficar perto. Coisa boa, uma casa cheirosa. A pastora ontem limpou a casa, passou ali, fez uma limpeza. Dura da gripe que ela estava, mas ela foi botar os bofs para fora para ver se melhorava. E aí eu cheguei em casa, eu tinha saído, quando eu voltei eu disse, que cheirinho bom. Coisa boa, né? Coisa boa é uma coberta, um lençol, um jogo de lençol recém-lavado, com cheirinho de amaciante. Não sei se vocês gostam, eu gosto de chegar no quarto assim e vai numas cobertinhas limpinhas, né? Aquele cheirinho gostoso. Sabe quando você vai para um hotel, né? Que o hotel tem aquele cheiro agradável nos quartos. Todo mundo gosta de um bom cheiro. Todo mundo gosta de um bom perfume. Da mesma forma, a presença de Cristo deve ser percebida através da nossa vida. Deve ser percebida através do nosso cheiro. Não o cheiro corporal, mas o nosso cheiro do aroma de Cristo. Porque às vezes também, olha, nós somos assim uns animaizinhos que, glória a Deus que tem chuveiro, sabonete e shampoo, né? Fica sem tomar banho uns 2 dias para ver. A gente fala do cachorro, né? Cachorro fedorento, sai daqui, Cusco, fedido. Pois é, tu não dá banho nele, mas se tu não tomar banho, tu também, ele vai passar por ti e vai dizer, que fedor. Porque nós precisamos do perfume, precisamos do cheiro, e esse cheiro, ele abençoa as pessoas também. E a nossa vida deve ser esse bom perfume, deve ter esse bom cheiro, para espalhar a presença de Cristo. E essa presença percebida, que as pessoas vão perceber em nós, elas vão perceber nas palavras, como a gente se comunica, como a gente fala, o que a gente fala, como a gente fala, e quando a gente fala. Que há momentos de falar e há momentos de calar. Nós vamos passar o perfume de Cristo em nossas atitudes, no que fazemos ou no que deixamos de fazer, como agir nas situações. Nós vamos passar o perfume de Cristo em nosso caráter, porque coisa boa é tu passar uma boa impressão, a pessoa olhar para ti e falar, não, tu tem um bom caráter, para ti eu faço, porque eu sei que tu é uma pessoa de bom caráter. Agora a coisa horrível é a pessoa não ter um bom caráter, não ter uma boa imagem, não ter uma boa impressão. E a pessoa perder emprego porque é um mau caráter, não conseguir emprego porque é um mau caráter, porque é um mal falado. Não conseguir oportunidades porque, não, esse aí eu conheço, esse aí não serve, esse aí não presta. Então nós vamos passar o bom perfume de Cristo através do nosso caráter, das nossas ações, das nossas atitudes, de como tratar as pessoas, de como lidar com as pessoas. Nossa maneira de tratar as pessoas falam muito também de nós e de Cristo. O mundo precisa sentir o aroma da graça, do amor, da misericórdia de Deus através de nós. Porque não vai vir um anjo fazer isso. O perfume influencia o ambiente. Um perfume muda o ambiente onde está. O cristão não deve ser influenciado pelo mundo, ele deve influenciar o mundo. Nós não devemos ser influenciados, mas ser influência. Os jovens devem influenciar os seus amigos. Quando der aquela sacanagem, aquela coisa que eles quiserem fazer, uma estripulia, uma arte, tu poder dizer, não, isso eu não faço. Não, eu não vou. Jovem tem... hoje até, acho que nem tanto, né? Que a gente não vê os jovens na rua. Hoje as estripulias, as bagunças são outras, né?
Na minha época vamos tocar pedra naquela casa? Era coisa de jovem. Vamos tocar pedra nos ônibus? Coisa horrível, mas coisa de jovem. Mas nessa hora eu estou dizendo, não, isso não vou fazer. Não, estou fora. Mas hoje pode ser outras coisas. Hoje pode ser um WhatsApp. Pode ser um Instagram. Pode ser algo também ilícito que vai fazer. Se o jovem não se cuidar e ele andar com as más companhias, a palavra diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Ele pode ser um jovem gente boa, querido, amado, certinho, mas se ele encontra más companhias e ele não influencia, ele é influenciado. E ele pode perder a vida, não só por morte, mas a vida num todo. Ele pode perder as oportunidades da vida, porque entrou no conselho do ímpio, porque ele não expressou o bom perfume, porque nós devemos espalhar o bom perfume, devemos influenciar o mundo. E como dizia Francisco de Assis, onde houver ódio, que a gente leve o amor, onde houver guerra, que a gente leve a paz, onde houver desespero, que a gente leve a esperança, onde houver trevas, que a gente leve a luz. E isso não foi designado aos anjos. Não são os anjos que vão pregar essa mensagem. Não são os anjos que vão trazer o bom perfume. Somos nós, os homens. Por quê? Porque o anjo não tem testemunho. Não vai vir um anjo aqui e vai dizer, quero contar um testemunho, pastor. Estava voando por aí e de repente me deu um negócio e tal. Não vai contar. O anjo não vai dizer que ele parou de beber. O anjo não vai dizer que ele parou de usar droga. O anjo não vai contar que ele estava com a família destruída. Mas você vai. Mas você tem testemunho para contar. Mas você pode, se eu chamar aqui na frente, você pode vir aqui e testemunhar o que Deus fez na sua vida. Amém. Você pode, todo mundo aqui pode levantar a mão e dizer, eu tenho um testemunho, pastor. O que tu quer dizer? Olha, eu estava com a vida destruída, minha casa destruída, estava tudo eu de perna para o ar. Quando eu conheci Jesus, a minha vida mudou. Você pode vir aqui e dizer, olha, pastor, eu era um alcoólatra, eu era um viciado, mas quando eu encontrei Jesus, eu parei de usar, eu parei de fazer, porque Jesus me salvou. Você pode vir aqui e dar testemunhos de vida, você pode dar testemunhos de vitória. Olha, pastor, eu estava doente, eu estava com uma doença terrível, ou um parente meu estava terrível, e nós oramos, e Deus restaurou, e hoje eu estou curado. Então não é papel dos anjos, é o nosso papel. Nós temos o papel de dar o bom testemunho, de falar, de alegrar as pessoas, de levar a boa mensagem, de dizer, calma, tem esperança, calma, tem chance, calma, dá, ainda dá. Porque eu tenho um bom perfume, e esse bom perfume que tu sente é de uma pessoa. Eu conheço uma pessoa que tem esse perfume que tu sente em mim. E não é Jequiti, não é Boticário. Não. É Jesus Cristo. O bom perfume de Cristo. Espalhe o bom perfume de Cristo. Você é um embaixador. Você é um bom perfume de Cristo na terra. Entenda isso, absorva isso, creia nisso, viva isso. Saia daqui hoje sabendo que você está exalando um perfume. E em quem está chegando esse perfume? Quem está sentindo esse cheiro? Quem está percebendo você? E a terceira expressão que Paulo usa para falar sobre Cristo e como levar essa mensagem, a mensagem do embaixador, a mensagem da reconciliação, está em 2 Coríntios 3, versículo 2 e 3. Que vai dizer assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos.
Algumas traduções vai dizer em tábuas de carne. A terceira expressão que Paulo usa é que nós somos a carta de Cristo. Os jovens aqui, talvez, nem sabem o que é uma carta. Nunca escreveu uma carta, a não ser um WhatsApp, um e-mail, uma mensagem. Mas a emoção de escrever uma carta era muito emocionante, gente. Tu pegar um papel, uma caneta e escrever: fulano, tudo bem? Estou te mandando essa carta, por isso, assinado Daniel. Tu dobrava essa carta, tu comprava um envelope, tu colocava dentro do envelope, comprava um selo. Sabe o que é selo? Acho que muitos não sabem, né? Comprava um selo, que é um negocinho quadradinho assim, que vale muito dinheiro. Se você tiver hoje, vale muito dinheiro o selo, não se usa mais. Já valia na época, imagina agora. Aí tu pegava, ia no correio com a cola, ou assim, fazia assim, pegava a cola, passava no selo, botava na carta, passava na carta, fechava a carta. E as ruas tinham uns totemzinhos assim, dos correios, tipo umas lixeiras. Ou tu ia até o correio, ou tu largava naqueles totemzinhos. E de tempo em tempo passava um carteiro recolhendo aquelas cartas. E iam levar para a pessoa que tu escreveu. E tu tinha que ficar torcendo, orando que essa pessoa recebesse essa carta. Porque tu não sabia se ela recebeu. Passava ali, às vezes, um mês. Será que a pessoa recebeu a carta? Não tinha celular, não tinha telefone. E aí tu ficava lá naquela expectativa. Será que recebeu a carta? Será que recebeu a carta? E aí? Quando vê, passava um tempo, tu ia lá na tua caixinha de correio, abria ela, vinha a carta. Olha! A Melissa respondeu a carta. Vamos ver agora o que a Melissa escreveu. Daí tu ia lá, tu rasgava o cantinho da carta, do envelope, puxava a carta, e aí vinha a carta da Melissa: Daniel, como eu te amo, ai, como tu é lindo, maravilhoso, eu quero ficar contigo, tá? E aí foi assim que a gente se conheceu. Isso é uma carta que a gente mandava para as pessoas, e isso existia na época de Paulo. Se Paulo talvez fosse falar hoje, parafraseando, dizia: vocês são o bom e-mail de Cristo. Que e-mail, né? Eu que sou muito bom em inglês, e-mail quer dizer carta. Então se mandava cartas. Então Paulo está dizendo: vocês são essa carta, que foram escritas não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Não na pedra, mas na carne, no coração. A mensagem de Cristo entrou no nosso coração. Nós lemos essa carta. Nós lemos esta carta. E quando nós lemos essa carta, nós respondemos para Deus com a nossa carta, que é o nosso coração, a nossa dedicação. E agora Paulo diz que vocês são carta de Cristo. Vocês são quem as pessoas vão ler. O mundo está lendo a nossa vida. Todos os dias somos observados. Todos os dias você é observado. Nossos familiares nos leem. Nossos colegas de trabalho nos leem. Nossos vizinhos nos leem. Talvez nunca abram uma Bíblia. Talvez um colega teu de trabalho nunca abra uma Bíblia, nunca abriu uma Bíblia. Talvez o seu vizinho, talvez o seu colega de escola, o seu parente. Talvez eles nunca abram uma Bíblia, mas estão lendo a mensagem de Cristo através das suas ações. Estão lendo a Bíblia através de nós, da nossa resposta, do que falamos, de como nos expressamos, de como nos comunicamos, de como agimos. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer: que bacana, que legal essa pessoa aqui, olha que exemplo. O que é isso? Daí tu pode dizer: está sentindo o perfume? Sim, estou sentindo. O que é isso? Isso é Deus reconciliando o homem, reconciliando o mundo. Isso é a carta de Cristo.
E eu sou essa carta para você. Uma carta escrita pelo Espírito Santo de Deus. Isso significa que Deus deseja escrever a sua vontade, a vontade dEle em nosso coração. Nossa vida deve comunicar os princípios do Evangelho. Nossa vida deve comunicar o perdão, a santidade, a integridade, o coleguismo, a comunhão, o amor e muita fé. Nossa vida deve comunicar a boa notícia, as boas notícias. Nós devemos ser os portadores da esperança. A pessoa vai chegar para você destruída, arrebentada, e você vai dizer: calma, tem esperança. A pessoa vai de repente falar para você: olha, eu estou perdido, eu errei, eu estou errando, eu estou fazendo errado. Calma, tem chance, tem esperança, ainda dá, ainda tem como. Porque o nosso dever como cristão não é de jogar pedra. Quem jogava pedra eram os fariseus. Nosso dever como cristão não é apontar o dedo e dizer: viu só, bem feito. Não é apontar o dedo e dizer: pois é, tu está na situação porque tu está assim, porque tu é um erro, tu está errando. Não, o nosso dever é abraçar. Abraçar a pessoa que errou, abraçar a pessoa que falhou. Quando a pessoa estiver confessando o pecado, não é para você tocar uma pedra nela, não é para você xingar ela, é para você dizer: vem cá, tem chance, vem cá, eu te abraço, eu te acolho. E muitas vezes o que a pessoa mais precisa é de um abraço. Então nós precisamos comunicar isso ao mundo. Nós precisamos ser como Cristo, estar com os braços abertos para abraçar as pessoas, para acolher as pessoas, acolher os perdidos. E as pessoas que estão perdidas, elas nem sabem que estão perdidas. Elas nem sabem, elas acham que está tudo certo. Mas não está. Tem uma péssima notícia para ela: não está legal, não está certo. Deus não está contigo. Deus não está amando o que tu está fazendo. Mas existe uma boa notícia, que Deus está te chamando para dizer: vem e vamos consertar. Vem e vamos reconstruir o tempo perdido. Nós devemos ser essa carta de Deus para o mundo, uma carta legível, uma carta, ela existe para transmitir essa mensagem. Escrevemos uma carta, estamos escrevendo uma carta hoje. No domingo nós escrevemos uma carta para ser lida na segunda. Você sai daqui hoje com uma carta escrita, para amanhã você ler ela para alguém. E aí, uma pergunta para você: o seu perfume está contagiando o ambiente? A carta que as pessoas estão lendo em você é uma boa mensagem? Ou é uma má mensagem? Ou é uma mensagem de afronta, de julgamento? As pessoas não vão vir para Cristo sendo julgadas. Elas vão vir para Cristo sendo abraçadas. Se alguém lesse apenas a sua vida, apenas a sua vida, elas iam conhecer Jesus através da leitura da sua vida. Tem só você e essa pessoa no mundo, ela está te lendo. Quem ela vai conhecer lendo essa carta? Que cheiro ela vai sentir quando chegar perto de nós? O cheiro do pecado, o cheiro das trevas, o cheiro do mal, ou o bom cheiro de Cristo, o bom aroma de Cristo, o bom perfume de Deus? Deus faz um convite hoje para que todas as pessoas se reconciliem com Ele.
E Ele nos impulsiona para isso. Ele nos diz: você é um embaixador, um representante do reino. E porque você é um embaixador, você tem uma mensagem para levar ao mundo. E essa mensagem tem um bom perfume. Ela é gostosa de se receber. E essa mensagem vai através de uma carta que as pessoas vão ler. E essa carta é você, e o bom perfume é você que tem. Deus não chamou apenas para sermos espectadores da fé. Ele nos chamou para ser um bom perfume de Cristo, que espalha sua presença por onde passa. Para ser uma carta de Cristo, que revela sua mensagem ao mundo. Para ser o embaixador do reino, que representa seu governo e proclama sua reconciliação. Algumas pessoas no mundo talvez nunca entrem numa igreja, mas certamente sentirá o perfume que exalamos. Algumas pessoas no mundo talvez nunca leiam a Bíblia, mas estão lendo a carta que somos. Está lendo eu e você. O mundo talvez nunca ouça um sermão, mas observa diariamente o embaixador que representa Jesus Cristo. Não aceite menos. Não aceite menos. E essa mensagem nasceu de um dia conversando com a pastora. E nós falando das dificuldades, quando a gente vai envelhecendo e vai perdendo memória e vai ficando fraco aqui e ali. Ela disse: mas um dia tu vai perder a memória, tu vai achar a debilidade. Eu disse: eu não posso. Como não pode? Porque eu sou embaixador de Cristo. Eu não posso perder a memória. Eu não posso ficar cego, porque eu preciso ler a Escritura. Eu não posso. Eu preciso me dedicar até o fim da minha vida a essa obra que eu fui chamado, a ser o embaixador de Cristo, a levar o bom perfume, a ser uma carta a ser lida pelas pessoas. E as pessoas têm que olhar para mim e tem que ver Cristo em mim. Não aceite menos. Você é um embaixador, você é um representante, você representa esse mundo espiritual, você representa essa pátria. Não aceite menos do que isso. Você é um embaixador. Se esforce para ser o melhor representante de Jesus nessa terra. Assim como você se esforçaria para ser um representante da empresa, visitando seus clientes, seja um representante de Jesus, o melhor representante que Jesus já contratou. Que o Espírito Santo nos transforme, para que em todos os lugares as pessoas vejam Cristo em nós e sejam atraídas para Ele. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Glórias a Deus. Aleluia.